sobre a Antártida. Nós vamos falar sobre a Antártida, sobre a borda da Terra, tá? Mas olha que coisa interessante. Olha só, passagem do livro de Enoque, tá? Olha só, que são muito sugestivas de como a Antártida de fato pode ser o local para onde Enoque foi levado pelos céus para testemunhar os eventos celestes. Eles falaram que Enoque viajou para a Antártida. Só que na verdade Enoque não viajou para a Antártida, Enoque viajou pelas camadas do céu, assim como o Criador descreve. E olha só, e vi os ventos na terra, que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima. Olha só, fim da terra e firmamento do céu acima. Livro de Enoque, cara. Pois é. Eu fui para o sul e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para leste e 3 para o sul. Aí ele fala, e os do oriente eram de pedras coloridas, e um era de pérolas, e outro de pedras de cura, e aqueles para o sul de pedra vermelha. E o meio chegou ao céu com o trono do Senhor, e o topo do trono era de safira. O que é interessante na passagem de Enoque refere-se a um local que estava queimando dia e noite. E ele acredita que isso se encaixa na descrição da Antártida durante a temporada de verão do hemisfério sul, quando há luz solar durante 24 horas. É a interpretação deles, tá? Aí, uma coisa que eles falam aqui é o seguinte, ó, vou deixar isso bem claro aqui, ó. Eles mostram, né, as montanhas da Antártida, né, que eles acreditam ser lugares onde os gigantes estão mantidos aprisionados, né? Ele pensa, não, isso aqui são as regiões onde os gigantes estão aprisionados e em um breve momento, um breve vislumbre, eles serão soltos, né? Então ele fala isso aqui, ó. Olha só. É como um espírito que me interroga. O anjo disse, este é o lugar do fim do céu e do fim da terra. Esta é a prisão para as estrelas do céu e a anfitriã do céu. Então é isso que diz aqui no livro de Enoque, que a Antártida é o fim do céu e da terra e a prisão para as estrelas do céu, que são os anjos que deserdaram. E as estrelas que rolam sobre o fogo são estas que transgrediram o mandamento do Senhor, desde o princípio da sua ascensão, porque não saíram aos seus dias. E ele indignou-se contra eles e os ateou até o tempo da consumação do seu pecado, no ano do milésimo, os tempos atuais. Né? Aí vai explicando que, é interessante falar aqui, é que o livro de Enoque, ele diz claramente que a Terra é estacionária, que existe um limite na Terra, que existe um domo, e que os anjos caídos, que são as estrelas, elas basicamente, o destino delas, a prisão delas, é na Antártida. É na Antártida. E no livro de Enoque diz que as estrelas que estão no céu, no firmamento, são anjos caídos que estão presos que serão soltos, né, quando vier a desolação. Então as estrelas do céu que são bonitas são anjos colossais, monstros colossais que estão presos, que podem cair sobre a terra. É uma maravilha, tá? E aí ele vai explicar, tem várias referências sobre isso aqui, por exemplo, com a figura bíblica, pré-diluviana de Enoque. Gold diz que também foi levado para testemunhar os eventos celestes por um grupo de extraterrestres altamente evoluídos, chamados Sprinden, ou seres da aliança. É que basicamente é o seguinte, anjo é extraterrestre, coloca na sua cabeça. Anjo não é cupido com flechinha de coração na mão, tá? O céu não é uma nuvem com um grande portão dourado de ouro, com um santo ali, quem entra e quem sai. Não é assim, isso aí foi ensinado errado para todos nós, tá? E aí vai explicar sobre o assunto, tá? E vai dar uma ênfase aqui. Essa aqui já é uma parte que fala sobre extraterrestres, processo de hibridização. Eles usam mulheres. Mulher é um portal, né? Eles usam mulheres, processo de hibridização. Isso aqui, ó, eu não vou poder falar o nome, ó, mas dá uma lida aí, ó. Por que eles adoram cultivar esse oba-oba? Por causa disso aqui, ó. Para botar os monstrinhos na terra, tá? Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Com base aqui apenas na pincelada aqui do livro de Enoque, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. O livro de Enoque ele foi tirado da Bíblia porque ele revela demais. O livro de Enoque, primeira coisa, ele revela que a Terra ela é chapada, né? O livro de Enoque revela que existe o fim da Terra.
existe o inferno, existe os céus, existe o firmamento, a prisão dos anjos caídos, os demônios. O livro de Enoque revela sobre portais, sobre como funciona o universo, como funciona, por exemplo, como o Sol, o ciclo do Sol, o ciclo da Lua, são anjos que operam aquilo ali para funcionar. Tudo é operado por anjos. A gente vive dentro de um Matrix. Tudo que existe hoje, os anjos, né, a mando do Criador, fazem acontecer. Como diz na cultura do Islã, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. De fato é verdade. Então tudo é controlado por eles, tá? E aí vai ter o fim, vai ter o grande dia do julgamento, né? Segundo o livro de Enoque. E o Enoque ele foi intermediador entre os anjos. Os anjos começaram a ter... Os anjos não. Os gigantes começaram a ter pesadelos. E eles consultaram Enoque para poder tentar entender o porquê que eles tinham pesadelos, né? Só que Enoque ele foi arrebatado em vida, tá bom, pessoal? Enoque e Elias, eles não passaram da morte, mas sim foram arrebatados em vida. E justamente, na Bíblia fala que haverá duas testemunhas, né, no fim dos tempos. Pode ser que sejam os dois, tá? Eu acho que sejam os dois aí. E aí, o Enoque, ele claramente fala sobre isso, ó. Ele fala sobre... eu vi no fim da terra o firmamento do céu, acima. Ele fala sobre... olha só, o fim da terra é o lugar de prisão para as estrelas do céu, né? E ele fala as estrelas que rolam sobre o fogo, né? E a condenação delas. Então, o livro de Enoque explica muito bem que os anjos caídos estão aprisionados na Antártida, tá? A ideia do vídeo de hoje é só ampliar sua mente para você ver que esse livro, esse contexto, tá? Ele foi removido da Bíblia, por que será, né? Devia ser muito polêmico, né? Mas aí você consegue entender claramente, né? Claramente que os anjos caídos são os extraterrestres que coabitaram com as mulheres, deram origem a híbridos, bagunçaram a criação de Deus, que despertou a ira do Criador vindo do dilúvio. Então agora você já tem uma mente mais ampla, você consegue entender um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volto, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, nos grupos de família. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Fique na paz.